Os grandes clubes europeus têm muito dinheiro para contratar grandes jogadores, mas não é sempre que essas grandes transferências aí dão certo, né? Hoje a gente vai falar de 6 transferências que foram muito decepcionantes na última década, incluindo 2 que antes eu tava querendo não falar, mas eu vou ter que falar agora. Começando por um jogador que recentemente foi pro Barcelona e tá tentando se adaptar e jogar bem lá num clube que tá em crise, em grande transformação, que é o Memphis Depay, mas calma que ele não tá aqui na lista por causa do desempenho dele no Barcelona não. A gente tá falando da passagem dele pelo Manchester United. Pra quem não sabe, o Memphis é cria das bases do PSV da Holanda, né? Onde jogou desde os 12 anos e explodiu principalmente na temporada 2014-2015. Como um cara muito móvel que caía pros lados, bastante ágil, fazia gol de fora da área toda hora. Naquela temporada foram 28 gols e 8 assistências, sendo artilheiro do holandesão e campeão pelo PSV. Desempenho que obviamente chamou a atenção de vários clubes europeus, e quem conseguiu levar o cara foi o Manchester United. Eu lembro que na época eu tava naquela tipo, quem que é Memphis Depay, né? Olhando melhores momentos dele e tal, e eu fiquei, caraca, esse maluco é o próximo topzera. E com apenas 21 anos ele partiu pra jogar nos Red Devils, então que na época contava com algo muito positivo pra ele, porque o time era treinado pelo Louis van Gaal, que já tinha trabalhado com ele na seleção da Holanda. Porém ele chega no Manchester United pós Alex Ferguson. É um time que tá passando por transformações muito complicadas depois de 30 anos praticamente, com um grande treinador, e que até hoje não conseguiu se reencontrar, ou pelo menos não completamente. E naquela época lá da chegada do Memphis, o Rooney, que é o maior artilheiro da história do United, também já estava indo para os anos finais ali da sua carreira. Nesse contexto, o Memphis chegava no United empolgando a torcida como um cara que poderia ser, pô, de repente o novo grande craque do time, o maluco que vai ser o futuro do United, ou de repente até o presente, né, se ele já conseguisse engrenar logo de cara. Tanto é que ele chegou lá e deram a camisa 7 para ele. E no Manchester United não é a 10 que pesa não, tá? É a 7 que já foi utilizada por grandes jogadores do time aí na história, como o Cantona, o Beckham e o próprio Cristiano Ronaldo. Mas no fim das contas, naquela temporada 2015-16, quando ele chegou lá, ele conseguiu apenas 7 gols e 6 assistências na temporada inteira, não se firmando em nenhuma das várias posições que ele acabou tentando jogar ali dentro de campo, não conseguiu mostrar nem metade da capacidade técnica lá dos tempos de PSV, e o futebol dele acabou murchando com o tempo, né? E foi uma grande decepção, mas no contexto da parada, não é tão inesperado assim. Isso porque aquela coisa, ele chegou numa época pós-Ferguson, que até hoje tá sendo complicado pro United, né? Já com a pressão da camisa 7 ali, de ser um grande jogador porque tinha ido muito bem na Holanda e pai e tal. E além do fracasso individual, o time como um todo tava mal, né? Porque o United não conseguiu brigar pela Premier League naquela temporada e ainda acabou caindo na fase de grupos da Champions. Na temporada seguinte, em 16-17, chegou o José Mourinho no comando do United e aí se perguntava, né? Será que alguma coisa vai mudar pro Memphis e tal? E mudou pra pior, né? Naquela temporada, na primeira metade, ele fez apenas 8 jogos, cara, sem nenhum gol e nenhuma assistência, até que rolou o divórcio e o United acabou vendendo o Memphis Depay para o Lyon por 16 milhões de euros, onde, né, por acaso, ele acabou jogando absurdos e saindo aí como capitão da equipe. Mas nos Red Devils ele flopou legal. Quem também flopou na Premier League foi um cara que, apesar de todas as críticas, ele só jogou em time grande, que é ele, Álvaro Morata. Quem lembra da temporada 2014-2015, quando a Inter, comandada pelo Allegri, tinha um grande time, né? Que tinha caras aí como o Pirlo, o Marquise, o Pogba, o Tevez e o Moratinha lá na frente no ataque. Tanto é que ele acabou fazendo o único gol da Juventus na final da Champions League 2015, quando eles perdem pro Barcelona. E na Juventus ele continuou tendo um certo desempenho positivo ali, que levou o Real Madrid, clube formador do Morata, a recomprá-lo pra temporada 2016-17. Só que o Morata chegou no Real Madrid para disputar a posição com nada mais nada menos do que Karim Benzema, um dos maiores atacantes da história do Real Madrid e da Champions League. Então era de se esperar que o Morata fosse reserva, né? Porém, cara, entrando aqui e ali no segundo tempo, no finalzinho dos jogos, numa partida de Copa, coisa assim, ele conseguiu as marcas de 20 gols e 6 assistências na temporada, que são ótimos números, especialmente pra um reservaço, né? Tá cheio de atacante titular pelo mundo aí que não consegue números assim não, cara. E aí o Moratinha falou, porra, de peito aberto assim, peito estufadão, né? Tô bem, mano. E aí em 2017, 2018, ele para de esquentar banco pro Benzema porque vai buscar um novo rumo na carreira. E surge a oportunidade de jogar no Chelsea, porque o Antônio Conte, que era o técnico do Chelsea na época, teve uma rusga ali, um problema com o Diego Costa, eles se desentenderam, tanto é que o Conte meio que demitiu o Diego Costa, digamos assim, pelo WhatsApp. Aí eles olharam pro banco do Real Madrid e falaram, poxa, esse Moratinha aqui veste a 9 e sai jogando, hein? E o Chelsea fez um investimento pesadíssimo de 70 milhões de libras pra comprar o Morata, o que foi na época a transferência mais cara da história do Chelsea e um valor muito alto pra um cara que não é titular no seu clube, manja assim? O Real Madrid vendeu bem, né, mano? Acho que o Florentino Pérez seria capaz de vender, sei lá, essa garrafa aqui por uns 500 reais, velho. Tá toda suja, inclusive.
E o Chelsea era o atual campeão da Premier League, ia disputar a Champions League, tava com um time encaixadinho nas mãos do Conte, tinha tudo pro Moratinha meter a 9 e sair metendo gol a rodo. E o que aconteceu na verdade foi um desempenho bem decepcionante, né? Na temporada toda ele marcou apenas 15 gols pelo Chelsea, menos do que tinha marcado na temporada anterior quando era reservaço do Real Madrid. E assim, cara, 15 gols não é um número horripilantemente mas o pior de tudo é que ele tava jogando mal, tá ligado? O Morata começou a virar meme, piada, porque ele chegava na frente do gol assim e mandava na arquibancada, pegava a bola e se embananava todo com ela, tropeçava na bola, dominava de canela. Realmente, revendo os lances pra esse vídeo aqui, parece que é o típico caso do jogador que tá sem confiança, manja assim. Terminou a temporada 2017-18, o Conte saiu, veio o Sarri, o Morata continuou jogando muita coisa, né? E até que o Chelsea desistiu dele e emprestou, mano, pro Atlético de Madrid. Né? Imagina você emprestar um cara que custou 70 milhões de libras. Sem dúvida, uma das maiores flopadas da última década na Premier League. Mas o Chelsea contratou um flop do Real Madrid. Depois foi hora de dar o troco e com juros, né? Incrivelmente, a gente tá falando dos maiores jogadores da história da Premier League aí, que é o Eden Hazard. Inclusive o Hazard, quando a gente perguntou pra vocês no Instagram e no Twitter quais eram as contratações mais desgracentas aí dessa última década, foi um dos mais citados, né? E quem acompanhou o Eden Hazard na Premier League sabe que ele era um jogador espetacular, cara. Um ponto habilidoso, driblador, que fazia gol direto, assistia, muito criativo, extremamente técnico, né? Quando ia comparar em números assim, em dribles, ele tava sempre como um dos melhores da Europa, com números ali que batiam com Neymar e Messi, saca? Era inegável que o Hazard era um dos melhores jogadores do mundo e a paquera dele com o Real Madrid vinha de longa data. Sempre tinha uma especulação de que vários clubes estavam interessados no Hazard e o Real Madrid sempre de olho. E era aquele flerte de ambos os lados, porque o Hazard deu até declarações de que tinha o sonho de jogar no Real Madrid. Então era meio que aquela contratação que tu espera só o momento de acontecer, mas tu sabe que vai acontecer, saca? Igual mais ou menos hoje em dia é o Mbappé com o Real Madrid, a gente sabe que em algum momento vai rolar, só não sabe quando. Aí na janela de verão de 2019, um ano depois da saída do Cristiano Ronaldo, era o momento perfeito pro Real Madrid fazer um investimento desse, porque tinha um espaço ali no time titular que ninguém tinha conseguido preencher. O Real Madrid vinha de uma temporada horrorosa, né? E o Hazard tava com apenas um ano de contrato faltando no Chelsea. Então quando um clube tá com um grande jogador assim, faltando um ano de contrato, ou renova o contrato, o que não ia acontecer, ou vende. Então vendeu por 115 milhões de euros, a contratação mais cara da história do Real Madrid, superando o Gareth Bale na época. E o Hazard chegava empolgando demais, porque a torcida do Real Madrid tava sedenta por um cara que viesse pra fazer diferença. E o Hazard tinha tido uma última temporada fantástica no Chelsea, com 21 gols, 17 assistências, quase aquele famoso 20-20, que é sinônimo de temporada assombrosa pra qualquer jogador. Além de todos os dribles, jogadas espetaculares dele, né? Quem não lembra do golaço que ele fez contra o Liverpool em Anfield, ou depois aquele outro golaço contra o West Ham, né? Que ficou bem marcado também. Ele era um jogador extraordinário, vindo de uma das melhores temporadas da sua carreira, então óbvio que era empolgante a contratação. Mas tudo já começou a dar errado logo na pré-temporada, quando o Hazard se apresentou um pouquinho fora de forma, né? Digamos que ele curtiu as férias e curtiu bem, né? Sem pensar no dia de amanhã. E aí quando ele começou a recuperar a forma, ele começou a ter lesões, cara. E algumas dessas lesões graves. Então quando ele conseguia entrar em campo, ele não era nem sombra daquele jogador do Chelsea e depois, logo depois, se lesionava. Pra vocês terem uma noção, o site Transfermarkt faz um compilado de quantos dias o jogador ficou fora dos trabalhos aí por causa de lesão. E no Real Madrid, o Hazard já soma 430 dias, velho, lesionado. Desde o meio de 2019, quando ele chegou no Real Madrid, até hoje, ou seja, 2 anos e meio. No momento da gravação desse vídeo, o Hazard tem apenas 55 jogos pelo Real Madrid, com apenas 5 gols e 9 assistências, cara. É muito, muito pouco. Pra vocês terem uma ideia, o Transfermarkt avaliava ele em 150 milhões de euros há 2 anos e meio atrás. Hoje, né? Sabe qual é o valor dele? 25 milhões de euros. A gente não sabe se o Hazard em algum momento vai conseguir se manter longe das lesões e recuperar o seu bom futebol, mas eu diria que no Real Madrid é improvável, porque o Vinícius Júnior tá comendo a bola lá, como titular absoluto da posição ali, então eu diria que tá mais pra o Hazard acabar saindo pro primeiro time que oferecer alguns milhões, talvez. Ele pode sair, né, talvez aconteça, mas você não saiu do vídeo até o momento, tá assistindo, então cara, eu conto com o seu apoio aí pra ajudar a divulgar o vídeo pra mais gente, beleza? E dar uma força pro crescimento do canal. É só deixar o like no vídeo, é 2 toques, velho, 2 segundos. Beleza? Valeu pela força, tamo junto. Hora de ir pra Itália falar de um dos grandes flops da última década por lá, que foi o André Silva, atacante que surgiu muito bem no Porto, metendo gol a rodo, mas quando chegou na Itália, a história foi diferente. Na sua grande temporada pelo Porto, que foi em 2016-17, né, ele meteu 21 gols e deu 8 assistências na temporada. Números muito impressionantes pra um cara lá de 22 anos, já se mostrava com aquele faro de gol mais refinado, assim, manja, um cara matador mesmo, mas que não era aquele 9 paradão, um cara que conseguia se virar bem fora da área, proteger a bola, armar jogada. Naquela temporada
temporada, ele tava defendendo a seleção portuguesa e tava metendo gol quase todo o jogo. Tinha gente dizendo que ele era o futuro da seleção. Como era de se esperar, vários clubes das principais ligas começaram a ficar de olho no André Silva, mas acabou surpreendendo todo mundo que o Milan levou ele. Surpreendendo porque em 2017 lá, o Milan tava naquela fase que durou bastante tempo pra acabar aí, de nem disputar Champions League nem nada. E aí o Milan resolveu investir pesado no André Silva, que tinha uma multa rescisória de 60 milhões de euros, mas por causa de uma punição que o Porto sofreu financeira ali, eles tiveram que abaixar um pouquinho e venderam por 38 milhões de euros, né? Na época, o agente do André Silva, que é conhecido por ficar babando publicamente pelos atletas que ele representa, né, disse o seguinte: ele é um jovem com muita qualidade, certamente vai ser o melhor jogador na Itália nos próximos anos, ele pode se tornar um dos melhores atacantes do mundo, ele tem tudo pra isso. É o famoso empolgou, né? Mas muitas vezes o hashtag empolgou vem com uma zicada monstra. Eis que na temporada 2017-18 pelo Milan, ele marcou apenas 10 gols, sendo míseros 2 golzinhos na Série A italiana, cara. Não é nem legal a gente chamar o cara de flop, né? Tem que falar italiano mesmo e respeitar a língua do país. Foi um falimento. Fracasso em italiano, pelo menos segundo o Google Translate, né? Foi um fracasso tão retumbante na primeira temporada que eles sequer tentaram uma segunda vez, manja. Pô, tá cheio de casal que briga e depois volta, né? Vão tentar de novo. Mas não, mano. Depois de um aninho ali, o Milan empresta o André Silva pro Sevilha e ele nunca mais voltaria a vestir a camisa dos rossoneri. E agora vamos falar de uma das grandes decepções dos últimos anos, não só em termos da transferência, né? Porque foi muito cara pro Barcelona, mas do talento que o cara tem mesmo, que é o Ousmane Dembélé. E lá pra fevereiro de 2021, eu postei um vídeo chamado Transferências, Grandes Transferências que Deram Errado, algo assim. E naquele vídeo, eu tinha planejado falar do Dembélé e acabei deixando de fora, porque eu pensei, mano, vamos dar mais um tempo, né? Vai que o cara se recupera e tal, mas acho que já tá numa maturidade suficiente pra gente botar ele nessa lista, velho. Ele foi revelado pelo Rennes da França, onde ele mostrava ali uma habilidade impressionante com a bola, muito rápido, né? Driblador, e o cara que era ambidestro, ao ponto de nem ele mesmo saber qual que era a perna boa, né? Quem lembra daquela entrevista? Vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi de loin. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit? Parce que je tire mieux du droit. Eis que do Rennes ele foi para um dos melhores clubes que um jovem pode ir. Ele foi pro Borussia Dortmund por cerca de 35 milhões de euros lá na temporada 2016-17. E a gente sabe que o Dortmund pega esses jovens e não trata como jovens, promessas, que tem que ganhar tempo, entrando no segundo tempo e tal. Mano, eles chegam lá e botam os caras pra jogar, velho. Em apenas uma temporada jogando na Alemanha, ele meteu 10 gols e deu 21 assistências daquele Dortmund que na época era treinado pelo Thomas Tuchel. Além disso, o time foi campeão da Copa da Alemanha, né? Um desempenho espetacular pro Dembélé, que tava apenas chegando, né, seu primeiro ano na Alemanha. A qualidade do Dembélé chamou a atenção de muitos clubes, só que quando um cara tá apenas um ano num clube, é difícil que você queira pagar uma bagatela absurda pra tirar ele de lá, né? De repente espera-se mais um pouco de tempo e tal. Só que a gente tava ali nos acontecimentos que vieram depois da transferência mais cara da história, quando o PSG pagou 222 milhões pra tirar o Neymar do Barcelona. Então o Barcelona tava cheio de dinheiro na mão, precisando contratar alguém que fizesse impacto direto na equipe e com uma diretoria e um presidente completamente imbecis, velho. Aí o Barcelona começa a conversar com o Dembélé, que começa a desrespeitar o Borussia Dortmund e seus companheiros de equipe, porque ele começa a tretar com o clube pra ir embora, manja, ele começa a faltar treino, coisa do tipo. No final das contas não deu outra, velho. O Barcelona comprou o cara por 105 milhões de euros, com variáveis que poderiam fazer a transferência chegar a 145 milhões de euros, o que seria, na época, a segunda maior transferência da história. Todo mundo esperava muito do Dembélé, porque ele era um jovem muito talentoso que vinha de uma grande temporada pelo Borussia Dortmund. Mas hoje, 4 anos e meio depois da chegada dele no Barcelona, a gente pode dizer que foi uma decepção total, né? E os números do Dembélé são fracos, né? Por exemplo, na primeira temporada dele no Barcelona, ele meteu 4 gols e deu 9 assistências, menos de metade do que ele tinha conseguido no Borussia Dortmund. Mas o pior pra ele não foi isso, né? Não foram os números. Foi que ele não consegue jogar bola sem se lesionar. É um caso bem parecido com o do Hazard, infelizmente. Desde que chegou ao Barça, o Dembélé já perdeu 688 dias lesionado. Quase 2 anos, amigo. 2 anos no departamento médico. Tem uma caminha já com o nome dele lá, cara. Ao todo, nesses 4 anos e meio de Barcelona, ele jogou 124 partidas, o que dá uma média de mais ou menos umas 27 partidas por temporada. É muito pouco, é tipo metade dos jogos do time, manja? E o pior é que todas essas lesões parecem ter tirado o brilho e até a ambidestria do Dembélé, que nunca mais bateu na bola tão bem quanto batia antes, ou nunca mais mostrou aquele potencial que fazia nossos olhos brilharem, né? E o mais cruel de tudo pro torcedor culé é que naquela fatídica semifinal em que o Barcelona vence o Liverpool por 3 a 0,
0, mas que depois toma a virada em Anfield, o Dembélé perde um gol bizonho, que seria o 4 a 0, e talvez tivesse evitado aquele vexame histórico na Champions. Atualmente o Dembélé está há 6 meses de acabar o seu contrato com o Barcelona, e até o momento da gravação desse vídeo ainda não renovou, então ele poderia sair de graça, né, do Barcelona pra coroar essa bela passagem pelo clube aí. E que fique claro, eu fico falando assim das lesões, né, com um ar de indignação, mas não com o jogador, porque às vezes o jogador não tem que fazer, tá ligado? O corpo dele não tá aguentando as exigências do futebol. Eu fico indignado de ver, pô, um cara tão talentoso não conseguir jogar bola, mano. O Dembélé tinha talento pra ser um cara grandioso, tanto é que quando o Xavi chegou no Barcelona agora, ele falou o seguinte: Dembélé pode ser o melhor jogador do mundo na sua posição. E o Xavi é um cara que entende de futebol, então é só triste mesmo, manja. E pra completar então, Felipe Coutinho, cara, lembra daquele vídeo que eu não quis falar de Coutinho e Dembélé, porque eu achei que tinha que dar mais tempo e tal, mas acho que tá na hora de falar de Coutinho também. 6 meses depois de torrar dinheiro no Dembélé, o Barcelona ainda tinha dinheiro no bolso, né, e foi torrar dinheiro de novo, dessa vez no Felipe Coutinho, que também tretou com o Liverpool pra sair pro Barça, né. Foram 130 milhões de euros pagos aí pra tirar o pequeno mágico do Liverpool, valores que podiam subir com bonificações e metas e tal, até 163 milhões de euros, que seria então a terceira transferência mais cara da história, só atrás da dupla do PSG, né, Neymar e Mbappé. Naqueles primeiros 6 meses do Coutinho no Barcelona, em que ele chegou na metade da temporada já, né, ele conseguiu meter 9 gols e dar 7 assistências em 22 partidas. Bons números, né, bons números que deixavam a galera empolgada. Pô, na próxima temporada ele vai jogar desde o começo, vai jogar a temporada inteira, vai estar mais integrado, capaz de ser melhor ainda o desempenho. Mas o pior aconteceu na temporada 2018-19, ele mete 11 gols e 5 assistências na temporada inteira, esquentando o banco do Barcelona muitas vezes, e o pior não é nem isso, o pior é que quando ele entrava em campo, muitas vezes a gente via nem sombra daquele Coutinho do Liverpool, né? O pequeno mágico tinha perdido a sua magia. Então apenas uma temporada e meia da chegada dele no clube, onde ele brigou pra estar lá, né, ele acaba sendo emprestado pro Bayern de Munique, e no Bayern ele também não consegue ser titular absoluto em nenhum momento, porém acaba participando da temporada mais vencedora da sua carreira, quando ele leva tríplice coroa pelo clube alemão. E o pior de tudo pro torcedor do Barcelona é que Bayern e Barcelona se enfrentaram nas quartas de final daquela Champions, você lembra? E que o Barcelona tomou de 8 a 2 do Bayern de Munique, pois é, o Coutinho jogava no Bayern e meteu 2 gols no Barcelona, velho. Inacreditável como o mundo tem sido cruel com o torcedor culé. Quando voltou ao Barcelona na temporada 2021, o Coutinho acabou tendo que fazer uma operação no joelho e tal, e não conseguiu jogar muito. Hoje ele sequer é titular do time comandado pelo Xavi Hernández, e tem vezes que não entra nem no segundo tempo, né? Então o que parecia ser um sonho, uma transferência mágica aí pra ele, acabou sendo uma passagem melancólica dele pelo Barcelona, que não tá com cara de que ele vai conseguir reverter. O contrato dele vai até 2023, e um tempo atrás ele andou postando um vídeo falando da recuperação dele, muito complicado assim, da lesão dele que acabou se agravando várias vezes, mas que ele tava muito focado em voltar, e realmente vendo aquele vídeo deu, porra, aquela vontade de ver o Coutinho voltar a jogar a bola que ele sabia jogar, sabe? Tu começa a torcer pro cara se recuperar, mas meio que dá aquele desespero quando tu vê que, pô, o cara nem entra na partida, ou quando entra falta 10 minutos, e quando ele pega na bola não sai nada muito genial como ele fazia antes, manja? Então acho que junto com o Dembélé dá pra cravar já que foi uma grande flopada histórica aí na história do Barcelona, e por que não do futebol mundial, porque esses caras estão entre as transferências mais caras de toda a história, né? Se você quiser continuar nessa pegada aí, tem aquele outro vídeo de 7 grandes transferências que deram errado, tá aqui passando do meu lado da minha cabeça, né? Mas eu agradeço a você por ter assistido esse aqui até o final. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o vídeo, e nos vemos no próximo então. Um grande abraço, falou, e bora ficar na torcida pra esses caras todos vingarem de novo, velho.